Quantos de nós, nos nossos momentos de angústia, não subimos o monte ou nos debruçamos no nosso quarto, derramamos nossas lágrimas, jejuamos dias após dias, mas a única coisa que ouvimos é nessa hora que o nosso espírito questiona: onde está o Deus que eu sirvo? Talvez agora, nesse exato momento, alguém que se encontra do seu lado triste, alguém que se encontra no seu interior destruído, destruída, sentindo talvez nem mais o desejo de continuar sobre essa terra, porque não vê mais esperança, não vê mais sentido. Porque dentro de si há uma tempestade, há um caos, há um redemoinho. Tem uma bomba explodindo a cada segundo dentro. Essas batalhas são difíceis de vencer. Nós conseguimos jogar água no fogo que está do lado de fora, mas apagar a chama que está do lado de dentro, só o Espírito Santo pode fazer. Sorrimos, brincamos, mas só Deus sabe das lutas que estamos vivendo, das batalhas que estamos atravessando, das emoções que estão nos atravessando. Às vezes eu digo aos nossos corações, meus santos, que precisamos tratar uns aos outros com carinho, com amor e com respeito, porque ninguém sabe a dor que talvez o outro carrega. A ferida que hoje maltrata o interior dessa pessoa. E às vezes, ao invés de ser a ferramenta do Espírito Santo, ao invés de ser a água, nós somos aqueles que acendeu ainda mais a alma e o interior dessa pessoa. E eu quero justamente falar sobre isso. Eu quero falar sobre Gênesis, meu irmão. Que a nossa maior vitória, ela não começa do lado de fora. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus vai nos dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ao olhar para essa palavra, e eu quero que antes de qualquer coisa você levanta assim a sua mão direita. Se você levantar no alto não assim e fala: o pastor não é um maluco total, é quase. Ainda bem que nem os loucos errarão, né? E não me chame de herege. Eu quero hoje, irmão, espiritualizar esse texto e trazer uma simbologia para melhor entendimento e compreensão do nosso espírito. Talvez você queira respostas para muitas coisas que acontecem, mas não há quem lhe dê. Talvez você questione até aquele que está sentado no alto e sublime trono, mas ele também não responde. Há um silêncio no céu. E esse silêncio, ele alcança a terra. Quantos de nós, nos nossos momentos de angústia, não subimos o monte, ou nos debruçamos no nosso quarto,
derramamos nossas lágrimas, jejuamos dias após dias, mas a única coisa que ouvimos é: a cortina não balança, não há fumaça dentro do quarto, não há nenhum som, apenas um silêncio. E o silêncio é tão alto que se torna ensurdecedor. É nessa hora que o nosso espírito questiona: onde está o Deus que eu sirvo? Olhamos para o monte, porque diz a palavra, é lá que virá o meu socorro, mas parece que ele nunca chega. Quantos já viveram isso aqui? Os mais velhos já viveram. Procuramos no nosso passado, na nossa história, tudo de ruim que já fizemos ou poderíamos ter feito, e a gente pensa: será que foi por causa disso? Será que foi por causa daquilo? Será que foi porque eu xinguei fulano, mandei ele se lascar? Será que é porque eu me pediu dinheiro e eu falei que não ia dar? E a gente procura em todos os lugares uma justificativa para entender o que está acontecendo. E ainda há um silêncio. E o nosso coração começa a não crer mais como nós críamos na palavra de Deus. Há uma dúvida, há um questionamento, há uma insegurança, há uma incerteza até do futuro. Será que eu vou entrar no céu, gente? Será que Deus me ama? Eu fico imaginando, sabe, a Verônica ou Vitória. Eu fico imaginando o coração daquela mulher do fluxo de sangue. Quantos questionamentos aquela mulher deve ter vivido. Quando sai de casa, com seus 13 para 14 anos, com casamento marcado, e a mãe diz, e os pais dizem: olha, você vai, daqui a pouco você está de volta. Mas ela não voltou. Não voltou no primeiro, não voltou no segundo, não voltou no terceiro ano. Imagina a cabeça dessa criança. Cadê o Deus dos meus pais, que meus pais servem? E o sacrifício que eles fizeram? E agora? Ela não conseguiu entender que Deus faz tudo novo, mas Ele faz tudo novo da matéria que já foi criada. Ele não cria uma matéria nova. Tem alguém comigo aqui? Todo mundo acredita que estar novo para Deus é um bom penteado, um bom corte de cabelo, igual o meu, Chanel. Porém, o novo para Deus, ele não está do lado de fora. E olhando para o versículo que no princípio criou Deus os céus e a terra, nós entendemos que o que Deus criou foi tudo que hoje vemos e não vemos. Toda a matéria. Tudo que era necessário para que o propósito de Deus fosse realizado. Mas quando eu olho para o versículo 2, a Bíblia diz que a terra era sem forma e
E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sabe, Deus, Tu és maravilhoso. Não há Deus como o Senhor, e nunca houve e jamais haverá. Teu é o reino, o poder e a glória, e de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Espírito Santo, fala o coração da Tua amada igreja, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: quando eu olho para esta criação de Deus, eu vejo que Deus criou. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo você, criação de Deus. Você, criatura de Deus, nós, criaturas de Deus. Mas assim como eu olho para a terra, por isso eu falei, me perdoe pela simbologia, mas eu vejo que a terra, toda a matéria da terra estava pronta, estava formada, estava criada. Assim como eu olho para você, você já está criado. Mas quando eu olho para o versículo 2, eu vejo que no interior dessa matéria, ela estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Pastor, mas o que isso está declarando para mim? O que está declarando, irmão, é que lá dentro da nossa estrutura ainda há um abismo profundo. Ainda há trevas que nos assombra, que nos apavora. Há um caos aqui dentro que ninguém pode ver do lado de fora. Do lado de fora estamos prontos. Mas para chegar ao propósito de Deus, diaconisa Bia, Deus precisa começar a trabalhar do lado de dentro. Fala com o teu irmão, você está entendendo, terra? É por isso que nós somos considerados terra. Porque há um propósito sobre nossa estrutura. Há um propósito sobre a nossa essência. Nós não estamos ainda como Deus planejou. Tem alguém comigo de verdade? Cutuca esse irmão que está do teu lado aí, por favor, fala, acorda, vaso. Presta bem atenção, porque a mensagem vai ser curta, mas vai ser para mudar o teu coração, para você entender por que algumas coisas me sobreveio ou me sobrevêm. Por que algumas coisas me vêm, me levam a um estado de loucura, de desespero, e eu não entendo o que está acontecendo aqui dentro. Eu quero gritar, eu quero chorar, eu quero sumir. Alguns querem até morrer, porque não entendem o que Deus está fazendo. A terra, a matéria estava pronta, mas o propósito de Deus ainda não tinha sido alcançado. E a Bíblia vai fazer a declaração que era necessário o Espírito Santo entrar no meio daquele caos e começar a se mover no meio deles. Esse caos era um labirinto de águas, de trevas, que não estavam segundo o propósito de Deus, o desejo de Deus. E quantos de nós ainda estamos passando por essa transformação? Quantos de nós ainda estamos passando por essa restauração e não entendemos o que acontece aqui dentro?
pensamos estar abandonados, pensamos que Deus nos esqueceu, ou que Deus não se importa enquanto Ele está trabalhando, e trabalhando incansavelmente, longe dos seus olhos, longe do seu tato, porque Deus não quer aplauso, Deus quer adoração, vida, intimidade. Por isso Ele declara: glorificai a Deus em todo o tempo. É por isso que aquele homem vai dizer: Deus me deu e Deus tomou. Quando eu não sei o que dizer, quando eu não entendo o que está acontecendo, eu glorifico o nome do Senhor. Quando eu não tenho resposta, eu adoro o nome do Senhor. Tem alguém comigo aqui? Bate no ombro do teu irmão com carinho e fala: por favor, entenda isso. Deus não precisa se explicar. Porque tudo que vem dele é bom. Por mais que nós não venhamos a entender, sabe, eu quero viajar na maionese mais um pouquinho. Será que a terra estava entendendo aquilo? Será que ela sabia que o Espírito estava dentro dela, no meio das trevas, daquele caos, se movendo, trabalhando? Será que você sabe? Será que as coisas não estão aparentemente ruins, mas você não consegue enxergar talvez que Deus está trabalhando? Talvez se nós perguntássemos Jó agora, será que Jó sabia o que Deus estava fazendo? Porque quando nós lemos, a gente sabe que Deus estava fazendo. Mas Jó sabia o que Deus estava fazendo? Não. Jó morreu sem saber o que Deus estava fazendo. Mas mesmo sem saber o que Deus estava fazendo, ele o adorou. Mesmo quando havia um caos no seu interior por perder, gente, ele perdeu tudo. Agora transporta para dentro de Jó, imagina como é que ele estava. Quem é que já perdeu alguma coisa? Levanta a mão aqui para mim. Eu vou levantar as duas. Se alguém quiser me emprestar algumas das mãos aí, porque eu já perdi tanta coisa na vida. Agora me diga, doeu ou não doeu quando você perdeu? Tirando os meus filhos, eu já perdi todo mundo. Da minha família não tem mais ninguém, foram todos. Em uma década eu perdi todos eles de uma vez. Foi um atrás do outro. E toda vez que você perde quem você ama, mais você valoriza quem está diante de você. Deus diz na sua palavra que Ele faz todas as coisas novas. E eu repito, mas Ele faz tudo novo, sempre utilizando a mesma matéria. Todo aquele que está em Cristo, Ele é. E por que Ele é uma nova criatura, se Deus utilizou a mesma matéria? É por causa desse simbolismo. Todo aquele que entra nas águas,
traz um simbolismo daquele que se movimenta no meio delas, para trabalhar o caos que há dentro de nós, as trevas que nos sufocam por meio da dor, por meio da saudade, por meio da perda, que nos aprisiona e que nos leva para uma direção que não permite que o Espírito de Deus conclua a sua obra de restauração. Mas ao mesmo tempo, tudo isso que acontece tem um propósito de direcionar os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Ontem, as águas começaram a cair, eu falei de manhã aqui, e a coisa ficou séria onde a gente mora. Lá em casa, que não entra água, começou a entrar e começou um desespero. John Ala começou a encher saco de areia, e aquilo começou a me irritar. Não pelo estar fazendo saco de areia, mas por outros estarem gritando um monte de coisa. Vai encher a casa d'água, a água vai entrar. Gente, aquilo, eu falei, gente, que falta de fé, cala. Se nós servimos a Deus, irmão, em todo tempo, o nosso comportamento tem que ser de expressão de fé. Embora a nossa fé, talvez, a gente não veja o que nós desejávamos acontecer, mas isso é com Deus, não é comigo. E quando eu vi aquela coisa, aquela gritaria, aquilo me irritou, eu gritei, cala a boca, não sei o que, está repreendido. E depois eu saí para o lado de fora. Sabe, em todo tempo, em todo o caos, em toda circunstância difícil, o desejo de Deus é que a sua natureza divina se manifeste. Eu vou repetir. O desejo de Deus é que a natureza divina que há em nós venha se manifestar. Ah, pastor, como assim? Natureza divina você não é filho de Deus? A gente pode até brincar, né? Se eu sou filho de Deus, Deusinho eu sou. Eu carrego o Espírito Santo dentro de mim, você não? E Ele é Deus. Então eu sou uma casa em que Ele habita. Se Deus habita em mim, o poder de Deus também se manifesta em mim. Alguém comigo aqui? Então como é que as dificuldades vão surgir e o Filho de Deus não vai se manifestar? Porque a natureza sem voz, sem fala, glorifica a Deus. E a natureza espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E como é que você acha que os filhos de Deus se manifestam? É quando há tempestade. Quando é que os filhos de Deus se manifestam? É quando a dificuldade surge. É quando as coisas dão errada. E é por isso que uma terra precisa passar por essa transformação, senhores. É por isso que o Espírito Santo precisa se mover no nosso interior, para que haja uma verdadeira transformação. Aquele que aceitou Jesus, né, Ju? Ele se batiza e ele pensa assim, agora virou uma maravilha, vai dar tudo certo. Fala para o teu irmão, vai dar não, irmão. O Espírito Santo precisa se mover ainda no caos que há no seu interior. E quando eles começar a se mover, você vai ver o bicho pegar. Você vai ver coisas se manifestar que você jamais percebeu. E Ele vai permitir que coisas do lado de fora também aconteçam, para que os teus olhos se voltem para aquele que pode fazer o milagre e já está fazendo. Para que os nossos olhos se voltem para aquele que em nós habita. E aquele que está trabalhando no nosso interior. E a Bíblia diz que
que o propósito de Deus era transformar a terra, fazer com que a luz que estava oculta no meio das trevas se manifestasse. Tem alguém comigo mesmo? Irmão, esse é o desejo de Deus. O Espírito Santo habita em nós, se move em nós, para que o propósito de Deus na nossa vida venha a ser concretizado. Porque aquele que começou a boa obra, e como é que ele começa essa obra? E como é que ele conclui essa obra? É de fora para dentro, irmão? O nosso comportamento vem de fora para dentro, irmão? A nossa adoração vem de fora para dentro, irmão? A nossa fidelidade vem de fora para dentro, irmão? O nosso compromisso vem de fora para dentro, irmão? A nossa salvação, irmão, nem ela vem de fora para dentro. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não está do lado de fora. Está do lado de dentro. E é Ele que está se movendo para que a luz que está oculta pelas trevas, pelas guerras, pelas dores, pelos sofrimentos, salte para fora. Só quando essa luz sucumbir às trevas é que haverá paz no nosso interior. Tem alguém comigo? E quando houver essa paz no nosso interior, a obra de Deus, todo aquele que está em Cristo, nova criatura será. Mas pastor, as trevas saiu de lá? Não. Mas maior do que as trevas agora é a luz, porque o Espírito Santo trouxe pela palavra de Deus, que você ouviu, que você leu, que você guardou, por essa palavra, o Espírito traz à existência o propósito de Deus para o seu interior. Eu me lembro, o apelido dele era Veroca. Não queria nada com Deus. Ele cantava muito, inclusive um amor. Eu amo até hoje a voz daquele camarada. John Allen, acho que não vai se lembrar dele. E ele gostava, toda vez que ele tinha oportunidade, ele chegava e cantava aquele hino: Lázaro, vem para fora. Como é que é esse hino, hein? É o teu encontro agora. Ele cantava esse hino, era lindo demais. Até que um dia, eu vou pular uma parte porque não convém. Ele foi pegar um bujão de gás. E quando ele pegou o bujão de gás, ele sentiu uma dor, o bujão caiu. Ele não ligou, não conseguiu mais pegar o bujão de gás como ele pegava. E nós íamos lá, visitava ele voltava, cantava, depois desviava e aprontou. E aí ele foi ao médico, e aí ele estava com câncer. O caos se instalou no interior dele. E ele começou a buscar, é porque eu fazia isso, é porque eu fazia aquilo. Ele foi internado no INCA. E a gente foi visitar ele um dia. Chegamos na porta, né? E todo mundo ficou assim: como é que a gente vai falar, gente? Como é que está esse cara lá dentro? Meu pai. E era irreversível. E ele era jovem. Ele tinha 29 anos, eu acho. E a gente ficou mais de 15 minutos ali tentando descobrir o que a gente ia fazer. Quem ia falar. E a gente estava com o coração. Quando nós entramos,
E chegamos lá, cadê ele? Ele não estava lá. Aí perguntamos à enfermeira, e a enfermeira disse, não, ele fica andando aqui no hospital, ele está melhor do que os outros, porque a maioria não podia andar, a maioria não podia se mover, e ele podia. E aí nós fomos atrás. Sabe o que ele fazia? Ele começou a pregar de leito em leito. Ele começou a orar de leito em leito. Ele ganhou mais almas para Jesus em uma semana do que toda a vida dele. Alguém comigo de verdade? O Espírito Santo trabalha no caos para que o propósito de Deus seja realizado. Alguém comigo de verdade? Aquele que começou a boa obra, ele é fiel. Talvez você não me entenda e acha que Deus se preocupa com a carne. Fala, não. Fala para o teu irmão, a carne ele traz outra. Ele se preocupa com o Espírito. É por isso que ele está dentro trabalhando nesse exato momento, para que o propósito de Deus se manifeste na nossa vida. Alguém comigo mesmo? Então esse é o propósito de Deus. Fazer com que o nosso espírito saia das trevas para a luz de Deus, para que em nós venha haver paz, para que nós venhamos a deixar o passado e começar a pensar no futuro. Qual futuro? O meu futuro com Deus, o meu futuro no reino, o meu futuro na presença de Deus no céu. Levanta a mão para mim, quem é que já sonhou com o seu futuro? Todo mundo aqui já sonhou com o futuro da empresa, com o futuro, né, da conta bancária, né, profeta? Eu também. Mas quem é que já fez planos de estar um dia lá no céu e fazendo o quê? Irmão, eu posso falar para vocês uma coisa, um dia eu comecei a delirar, um dia que eu estava com muita angústia, e não são poucos esses dias, tá? Para vocês que talvez olham para o altar e pensam que a gente é super-homem, pensa que a gente é um semideus, que a gente... Tadinho de vocês, meu irmão. Vocês estão por fora da realidade. Vocês não sabem o quanto a gente chora, o quanto a gente geme para não desviar, o quanto a gente jejua para não se perder, o quanto a gente tem que subir monte para não mandar umas meia dúzia plantar batata. É a realidade. É a realidade. E nesse dia de angústia, irmão, eu falei, o que eu faço agora sem a minha mãe? Aí eu comecei a orar, e acabei de orar, fui deitar. Aí eu comecei a imaginar o céu. Pô, vai chegar aquele dia, sabe? Que eu estarei naquele lugar lindo. Comecei a imaginar, tudo verde, anjos voando, outros brincando. E eu me imaginei chegando numa árvore onde estava toda a minha família que morreu, sentado. E eu imaginei eu chegando e minha mãe sorrindo para mim, dizendo, você demorou, hein? E aquilo acalmou meu coração de uma maneira, eu falei, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Nos dias difíceis, Madá, eu elevo meus olhos para o monte, mas não é um monte da terra, não. Eu levo meus olhos para o monte, onde Deus está sentado no alto e sublime trono. E eu digo para mim mesmo, vai passar. E em breve, Deus vai enxugar dos meus olhos toda a lágrima. Então vale a pena cada afronta, vale a pena
cada momento difícil nessa terra. Vale a pena as percas, porque logo, logo, o Deus que não para de trabalhar vai nos devolver todas essas coisas. E eu louvo a Deus quando eu olho às vezes para o meu interior e há um caos, quando coisas acontecem que eu não consigo entender, e eu falo, o Espírito está movendo algumas coisas aqui dentro, porque o propósito de Deus na minha vida ainda não foi alcançado. O que Deus sonhou com a minha identidade eu ainda não alcancei. Então Deus precisa trabalhar de dentro para fora, para mim me ver. Às vezes a gente olha tanto para os outros, mas não me entende. Sabe, que precisa olhar para dentro. Irmão, mais amor, irmão, mais empatia, mais respeito e menos acusação. Quanto mais acusação você vê em alguém, mais pecado esse indivíduo carrega. Quanto mais quando o dia que você encontrar alguém que ele acusa, sai de perto, porque ele é um embrulho de pecado. Porque só Satanás é acusador, porque ele é o próprio pecado. Por isso que quem acusa demais é pecador. E por isso que você vai ver que Jesus nunca acusou ninguém. E eu encerro dizendo que todas as vezes que há um caos no nosso interior, é Deus trabalhando para que nós possamos chegar a uma nova criatura, para que nós possamos chegar ao propósito de Deus, que é ser salvo. Quando você vê Ana, o caos que ela viveu, com desejo de ter filho, jamais poder, Deus desejando que ela chegasse ao propósito do coração dele. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver essa mulher do fluxo de sangue, propósito de Deus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa se tornar uma nova criatura. E como é que eu faço isso, Deus? É quando eu olho para dentro de mim, olho para quem pode mudar a minha história, na situação que eu estou vivendo. Foi o que essa menina fez. Ela ouve falar que Jesus curava e podia curar. Naquele momento, o Espírito no seu interior começou a movê-la, e ela começou a dar ouvido e ser guiado por aquele que habitou dentro dela, pela palavra que ela ouviu. Porque Deus trabalha de dentro para fora. E agora ela se move por essa fé. Ou seja, o que o Espírito Santo começou a fazer dentro, começou a refletir do lado de fora. Porque o Espírito Santo só quer que a gente caminhe em direção a Deus, em direção à palavra de Deus e onde Deus está. E ela, mesmo fraca, mesmo cansada, mesmo correndo risco, ela começa: eu vou até Jesus, eu sei que Ele pode. E aí ela já sai curada, né? Porque ela diz assim, o Espírito Santo trabalhou tanto no meio do caos dela, que ela disse assim: se eu tão somente tocar. Não é Deus que vai me curar, não. Se eu tocar, eu vou estar curada. Fala, é isso que o Espírito Santo faz no nosso interior, gente. Eu sei que a gente fala, Deus nos curou. Sim, é verdade. Mas Deus hoje não cura mais ninguém. Porque tudo que nós precisamos já está liberado. Deus não precisa fazer mais nada, irmão. Basta você crer. Basta você confiar. Tudo que me pedirdes em meu nome crendo, eu, significa que já está pronto, já está liberado. E eu encerro, sabe, falando para você assim, fala com Deus aí agora, fala: Deus, que o Espírito Santo que está trabalhando no meu interior faça saltar essa fé
faz saltar, para que a gente possa usar essas palavras, sabe, ao nosso favor, em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Está difícil aí, irmão? Há um Espírito de Deus que habita em você. Diga, vai dar certo. Esse povo fez uma visita aqui na rua e liberou palavras de cura, palavra de bênção, palavra de restauração. É isso que Deus espera de nós. Agora libera essas palavras para você, meu irmão. Bota a mão no teu coração e começa a declarar em nome de Jesus. Vai haver restauração aqui. A palavra de Deus em 2 Coríntios vai se manifestar na minha vida. Declara assim, ó, eu estou em Cristo e eu sou uma nova criatura. Fala que aquela matéria já foi restaurada por Deus.